Olá, Olá, eu sou a Camila Dorazio e eu sou Tayane Leonardi, e esse é o Vai Pela Sombra. um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? A gente terminou falando o último podcast sobre o perfume do que é sagrado, que deve ficar na nossa pele. E quando a gente mergulha no nosso mundo interior, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente entra nesse terreno, a gente precisa saber que é um terreno sagrado. E com que postura nós tocamos o profundo? Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso, nada aconteceu de verdade. Esse sonho não significa nada. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era um poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, a sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. E vocês? Com que postura vocês tocam o divino? Olha, eu até anotei aqui do lado do terceiro rabino. A louca que agora conheceu uma técnica que vai transformar tudo pra sempre e todo mundo tem que fazer. Sim, e meu Deus, eu tento colocar em palavras a experiência que eu tive lá e que eu quero contar pra vocês, que é muito maravilhoso estar lá no nosso mundo interior. Eu tenho essa tendência, né? Mas eu nunca vou conseguir colocar em palavras e às vezes a gente acaba pecando mesmo pelo excesso de palavras, coisas que a gente tem que só experimentar e vivenciar. Mas eu juro que eu falo pra vocês na melhor das intenções, porque assim, o que a gente vivencia lá, o pouco que eu tô muito no começo da minha jornada, considero, né? Porque tem muito ainda pra viver, mas eu fico pensando, se isso aqui é uma fagulhinha e já é tão preenchedor assim, gente, como é que pode ser maior do que isso, sabe? E no primeiro podcast, quando ela falou de que formas a gente podia acessar o divino, a gente trouxe que, por muitas maneiras, né? Através da meditação, Sim. no contato com a natureza, num retiro, em alguma experiência religiosa, na própria terapia, transando com alguém que você ama muito. Sim. São muitas as formas de tocar esse transcendente, esse espaço tão sagrado que parece que dali vem um sentido que transforma a nossa vida inteira. Sim. Mas o Jung já adverte que quando a gente for tocar esse sagrado, a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente a gente tem duas posturas bem práticas que a gente vê na clínica também. Das pessoas que desconfiam de tudo, que caem naquele excesso de racionalização e que depois invalidam a própria experiência. Tipo, um sonho muito maluco que eu tive, ou isso é coisa da minha cabeça. E aí elas perdem o fruto. É tão triste isso, porque tu percebe muitas vezes alguém tocando algo super importante, um conteúdo muito profundo, e a pessoa, ela perde o fruto disso por entrar na mente, né? Por querer entender, por querer questionar, ou por querer falar, não, isso é só uma coincidência, isso não foi nada demais, não, todos os dias isso poderia acontecer com qualquer um. Cai na banalização do sagrado. E o outro extremo, que seria o terceiro rabino, eu também confesso que muitas vezes eu sou assim, que é de ficar extremamente obcecado, que é quase numa postura de uma crença muito absurda numa coisa,
e aí você tenta converter todo mundo àquela mesma ideia, e aquilo vai se perdendo tanto Sim, que você se perde, você se trai também. sim. Porque você dá um valor estético sobremaneira para aquilo, e nesse exagero, que é até uma postura infantil, Sim. a experiência também se perde. Então, como que seria possível ter o cuidado ao tocar o transcendente e depois dali transformar ele em algo, para que naquele transformar o sagrado em algo como um poema, uma canção, uma prática, um relacionamento, ali a nossa vida pudesse continuar se transformando constantemente, e nessa vida transformada a gente fosse um exemplo que inspira outras pessoas a se transformassem, não pela nossa fala, não Sim. pelo nosso discurso, mas viver, né? Tem um outro livro da Clarissa que ela fala que uma mulher que se cura inspira outras a se curarem. Como seria? Toquei o transcendente, transformo ele de certa forma que a minha vida vai inspirar outras pessoas e não as minhas palavras. Exato, exato. Tá vendo, gente? Estamos todos aqui em processo. Então, muito do que eu tenho visto na pós passa muito pela experiência e tem trazido essa maturidade de... É impossível colocar em palavras, né? O que a gente, enquanto psicólogas, consegue fazer é acompanhar e te dar alguns alertas, mostrar algumas coisas que você pode fazer, ou ter algumas técnicas, algumas ferramentas para te inspirar, mas a magia vai acontecer dentro de você. E como às vezes não tem como colocar em palavras, e aí a gente vai para poesia, para metáfora, para pincelada, para tocar um instrumento, para mexer o corpo. A dança tem um potencial transformador tão grande, é triste pensar o quanto não há espaço hoje para essa educação do corpo, no sentido de dançar, de se mover com a música, de se soltar. E eu tenho percebido mais no andar das mulheres com as quais eu convivo, como nossos quadris são rígidos. Tu percebe como nós temos andado, como as mulheres têm andado? Sim. É um andar duro, rígido, a gente perdeu essa movimentação, né? E não dá para esquecer também que ali pelo quadril fica o nosso útero, né? Exato. O nosso coração que pulsa, ficam os nossos ovários. Então, se o quadril ele tá endurecido, será que também não estão endurecidas as nossas sementes? Nós estamos férteis? Temos sementes moles ou não? Tá tudo duro. E como buscar amolecer? E aí a gente pode começar ou pelo corpo ou pela mente, mas a gente pode dar uma rebolada, pode dar uma soltada e se perguntar que solvente eu preciso como um antídoto da minha rigidez, né? Onde está a leveza? Onde está a fluidez? Onde está aquilo que mata a minha sede? E a resposta ela é muito individual. Por favor, não entreguem a ninguém o poder de dar as suas próprias respostas, porque o que é água para mim pode ser um veneno para outra pessoa. Mas o que eu sei é que existe algo que vai simbolizar água para cada um de nós. Exato. Isso está disponível. Exatamente. Eu acho que uma coisa legal também de falar é em que momento eu devo buscar intencionalmente essa conexão. Porque para algumas de nós, o chamado da Lalu, o uivo, ele chega até nós. Mas para outras, a escolha de encontrar, ela tem que ser intencional. E em que momento eu busco isso? Eu preciso esperar uma tragédia acontecer? Eu preciso me separar? Eu preciso adoecer? E aqui a Clarissa traz que não. Ela fala que muitas mulheres com quem ela trabalhou, e eu também, com muitas mulheres com as quais eu trabalho, tem a seguinte frase: bem, eu não me sinto mal, mas também não me sinto bem. E essa condição não é um mistério tão grande assim. Ela fala de uma condição de quando nos falta esterco, a merda. Eu anotei isso. O adubo, né? Porque tá tão normal,
tá tudo bem, não tá muito bem, mas não tá muito mal. E nesse morno, eu penso muito até na medicalização. Quando as pessoas estão medicalizadas, elas tendem a se sentir nesse estado apático, né? Nada toca tanto nem pro bom e nem pro mal. E a cura para essa apatia, a cura para esse sensal, o que seria? Que é a merda, é o adubo, é a loba. Exatamente. Eu acho que é muito significativo. Ela não usou nenhuma outra palavra, ela usou esterco. Sim. A gente tem muito medo, a gente tem nojo. Mas é isso, gente. É isso que vai trazer a vida. Complementando isso que você disse da apatia, Thay, me preocupa muito os pacientes que chegam no consultório nesse estado de apatia. Às vezes, é mais fácil, entre aspas, trabalhar com alguém que está com uma agressividade muito grande, né? Ou uma tristeza muito grande, mas ali tem uma emoção intensa. Na apatia, a gente não consegue acessar nenhum conteúdo, porque é atrás desse sentimento forte, seja de uma alegria muito grande, ou de uma tristeza, ou de uma raiva muito grande, que tem movimento. Que tem movimento. E o Freud já falava que quando a dor de permanecer onde se está é maior que a dor de mudar, a pessoa muda. E quando eu tô apático, eu também não tenho um quantum de dor suficiente para querer me fazer romper as forças de atrito, romper com a inércia e mudar. Então, até o meu engajamento, ele é maior quando de fato tem uma dor que me faça, uma tristeza muito profunda, uma raiva que me faça agir. E aí que é bem crítico que eu vou falar, mas é aí que eu acho que a gente tem que ser ponderado na hora de começar a tomar uma medicação. Exato. Porque a medicação, ela salva a vida e ela é fundamental no processo terapêutico de muitas pessoas, principalmente as que têm um diagnóstico comprovado por um bom psiquiatra. Mas a medicalização irracional, a livre demanda, ela pode só anestesiar você para que você não sinta muita dor. E aí você também não starta um processo, você não vai se implicar de realmente se engajar e fazer uma coisa para resolver, porque não tá doendo tanto. E esse quentinho da zona de conforto, ele é atraente, né? Sim, eu já cheguei, né, a receber vários pacientes que falam, mas eu queria tomar alguma coisa, me indica um psiquiatra. Eu sempre falo, você aguenta mais um pouquinho? Se a pessoa aguenta mais um pouquinho sem medicação, então vambora. E muitos deles não chegam a tomar. Mas claro, com todo cuidado, né? Exato. Que quando a Cami já fala, aguenta mais um pouquinho, já é em alguém que tu percebe, Exato. que tu identifica que é um sofrimento humano, né? Sim. E não um sofrimento patológico que tá se manifestando ali. Porque já aconteceu, tem pacientes que chegam e que eu não tenho condições de trabalhar, né, devido ao estado que essa pessoa tá. Já encaminhei pacientes, não é que eu não encaminho para psiquiatra, óbvio que eu encaminho, mas enquanto eu percebo que ali dá para trabalhar um pouquinho mais sem a medicação, ali eu sempre pergunto e eu vou levando junto com o paciente, e vários deles não chegam a tomar medicação. E isso é muito legal, até porque o processo de cura, ele vem de entrar em contato com o sentimento primário, né? Que muitas vezes no sintoma, a pessoa vem e fala da emoção. Ela vem e fala da ansiedade, ela fala da depressão, mas ela não percebe que esse quadro já se instalou porque ela vem há muitos anos ou meses não querendo entrar em contato com o sentimento primário. Então, para eu fugir do medo primário, eu projeto a mente para o futuro e vou gerando um quadro de ansiedade que pode gerar transtornos de ansiedade. Para não entrar em contato com um luto do meu passado, para não elaborar aquela perda e entrar em contato com esse sentimento, eu vou desenvolvendo um quadro depressivo. Então, para cura, é fundamental que a pessoa com apoio consiga entrar em contato com esses sentimentos primários, porque é no sentir e suportar o sentir que a transformação pode acontecer. Sim. E que muitas vezes nesse momento, se a droga
tira o sentir, ela também incapacita a mudança. Tanto que tem muitos estudos que falam que tomar antidepressivo sem psicoterapia é pouco eficaz. Exato. E a gente vai estar ali do lado do paciente. Vamos lá, vamos De sentir. mãozinha. De mãozinha. Eu não solto da mão. Eu falo, eu não vou soltar da sua mão. De mãozinha, às vezes de chinela também. Às vezes de chinela. Os meus que ouvirem vão saber. Né? Mas a gente vai estar ali do lado para acompanhar esse processo, esse sentir. E olhando e observando, né? A gente tá ali como sentinelas. Não, opa, agora precisa. Agora acho que é o momento. Não tem como. Vamos pra medicação para que a gente consiga continuar o processo. E depois fazer o desmame, obviamente. Mas outra coisa que a Clarissa coloca aqui é a questão dos ciclos, né? Da vida, a mãe da vida, morte e vida. Como a gente tem que olhar para as nossas questões e com um olhar de o que precisa viver e o que precisa morrer. Gente, quantas vezes a gente está carregando coisas que já estão mortas e a gente não consegue deixar morrer? E se a gente for pensar, o esterco nada mais é do que a morte do alimento que era vivo ontem, né? Então, quando falta esterco, também falta terminar os processos de digestão das coisas e liberar e cagar fora o que precisa ser liberado. E na morte disso, que já não é mais vivo, subjaz o adubo do que precisa ser semeado. Sim. Então, vida, morte, morte, vida. E aí que entra fortalecer o nosso ego, fazer essa conexão com o mundo interno para que a gente suporte esses ciclos. Porque se a gente não suportar esses ciclos, a gente vai estagnar, porque a gente não quer deixar morrer. Aí vai estagnar, não vai ter sentimento, a gente não vai acessar os conteúdos e aí parou total. E suportar os ciclos é reconhecer que existem as 4 estações em tudo que a gente vive e faz. E uma coisa é entender intelectualmente isso e a outra coisa é se permitir viver. Se permitir viver o fato de que mesmo no teu trabalho dos sonhos, a cada pouco terá um inverno, terá outono, folhas vão cair. E não significa que não é o seu trabalho. Sim. Que no teu relacionamento, num parceiro de uma relação profunda, vai ter inverno, e o inverno ele é essencial para que depois na próxima primavera vocês ainda tenham uma relação que volte a ser fértil. Sim. E suportar e reconhecer o quanto a gente precisa outonar, invernar, para então voltar a florir e brilhar, é fundamental. E isso as mulheres precisam viver a cada mês, né? Porque uma coisa é entender e a outra coisa é de fato entender que mais ou menos uma semana por mês eu não vou estar totalmente solar, eu não vou estar totalmente bem, com uma energia fluida, e isso significa que eu sou saudável e não fraca ou instável. Exatamente. E só para dar um exemplo para vocês do que é deixar morrer, vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. E que na época eu nem tinha noção, mas eu acho que assim, era o meu self me guiando naquele momento, sabe? Quando eu tava no final da faculdade, eu sempre quis trabalhar com psicologia infantil. Eu sempre fui apaixonada por criança. E aí eu fiz vários estágios e tal, e tinha um lugar que era o meu sonho trabalhar naquele lugar. E eu tentei estágio lá e não tinha vaga. E depois que eu me formei, eu mandava currículo. Uma vez por mês eu mandava currículo para eles. Eu fui lá conhecer pessoalmente. Até que surgiu uma vaga. E uma amiga minha que estava fazendo estágio lá falou: Cami, acho que eles estão precisando de alguém, vai lá. Mandei o currículo de novo. Eles lembraram de mim de novo. Quando eu entrei lá, eles já falaram: nossa, mas você que é a Camila, né, então, a famosa? Porque eu já tava conhecida lá de tanto que eu mandava meu currículo. Eu fui tão feliz nesse trabalho. Eu fui tão feliz e realizada nesse trabalho, gente, que vocês não têm noção. Eu amava o que eu fazia. Eu chegava lá com dor de cabeça, eu saía renovada. Eu trabalhava com as crianças, eu fazia estimulação de bebês e crianças através da arte. Foi por isso que eu fiz pós em História da Arte.
E fazia a preparação das crianças para a escola também, né? O processo de separação ali, ficar um tempo longe dos pais, enfim, se relacionar com outras crianças ali. E eu fazia toda essa parte, mas eu fiquei 5 anos trabalhando lá, 4 anos. E chegou um ponto que eu tive que fazer uma escolha, porque lá financeiramente estava inviável para mim. E eu tinha outras coisas que eu gostava de fazer e que eu precisava priorizar. Eu estava recém-casada, eu precisava pagar minhas contas e eu tive que deixar aquilo morrer. Foi muito difícil, mas eu tive que deixar aquilo morrer. E hoje eu olho para trás e eu vejo como eu fui feliz. Mas não é que eu quero voltar a trabalhar lá, porque já não faz mais sentido, mas é esse deixar morrer, porque às vezes a gente tem outras prioridades, outras necessidades, e aquilo naquele momento não estava mais cabendo na minha realidade, não estava mais cabendo no meu tempo, o tempo que eu demorava para chegar para lá, o tempo que eu ficava lá e deixava de fazer outras coisas que financeiramente, né, me rendiam mais. Naquele momento eu precisei fazer essa escolha difícil. E hoje eu olho para trás e vejo como eu fui feliz, né? E não com o desejo de voltar, mas simplesmente aquilo teve seu começo, seu meio e seu fim. Eu acho que no teu relato tem um ponto muito importante sobre o que se deve morrer, porque às vezes o que precisa morrer não é algo que você já não goste, não é algo que tu não vê mais sentido, não é algo que você mudou o teu padrão de crenças e entende que não cabe mais. Às vezes o que precisa morrer é algo que ainda faz muito sentido para você, mas por não ser uma criança que pode ter tudo que quer na hora que quer, para ter outras coisas que você quer também, ou para poder bancar outras responsabilidades que tu assumiu, tu precisa deixar morrer. Porque me toca muito que tu fez essa decisão porque a adultez pedia. Exato. Para bancar a vida de morar sozinha, de ter os boletos. Isso é importante porque às vezes as pessoas leem esse livro e pensam que então tu tem que largar tudo e viver do sonho. Numa visão que é um pouco ingênua. Porque se viver do meu sonho ele exige que eu me desconecte da realidade, é só uma fantasia. É uma fantasia. E talvez aí o que tem que morrer é o teu sonho. Exatamente. Já recebi alguns pacientes nessa questão da carreira, dessa transição. Eu vou largar tudo porque eu não quero trabalhar para outras pessoas, eu quero viver do meu sonho, sem nenhum planejamento financeiro para que isso aconteça. A pessoa ali não tá conseguindo dar conta das coisas básicas da vida e tá querendo viver o sonho. Gente, a gente precisa voltar para a realidade, a gente precisa comer, a gente precisa de um teto e às vezes por um determinado tempo, né, a gente vai ter que trabalhar com alguma coisa para que isso aconteça, para daí eu começar a construir o meu sonho, a possibilidade de viver o meu sonho. Então a gente não pode se desconectar da realidade e achar que a gente vai viver do emprego dos sonhos o tempo inteiro. Eu vivi o emprego dos meus sonhos, que foi, nossa, era assim, maravilhoso, não tem como colocar em palavras o que eu vivia lá. Mas a adultez chamou. E aqui estou hoje vivendo outro sonho. Que também tem um preço. Né? Então, a gente não pode sair da realidade, do concreto. A gente pode, sim, viver os nossos sonhos cravados no chão, na realidade. Por né? isso, na hora de escolher o que precisa morrer e o que precisa nascer, não se norteiem pelo que vocês gostam, o que vocês não gostam, ou pela visão que vocês têm de bom e mal. É preciso antes esse alinhamento profundo com vocês mesmas e uma visão de uma vida progressa, né? Não só um agora, mas então qual é o meu propósito, onde eu quero chegar e o que eu preciso para isso. Porque no processo a gente não tem as condições ideais. E às vezes o que tem que morrer para depois eu desfrutar do que eu realmente quero são prazeres imediatos. Exato. São valores imediatos.
Porque a vida é esse torcer de um lado, ceder do outro, mas o importante é tu ter um norte que te conduz para algo que realmente vai ter um valor para você depois. Sim. E é isso quando a gente volta a falar do estar alinhado e fazer essa conexão com o teu self, e que é aí que a gente diz que pro seu self se realizar em e através de você, isso vai custar pro ego. Sim. Então, custou pro meu ego viver aquele sonho de estar com as crianças e de ser maravilhoso, de ser gostoso, de ser leve, divertido, colorido, né? Custou pro meu ego. Pra eu estar aqui onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, custa bastante pro meu ego. Mas é essa sensação de inteireza que ela coloca aqui, né? É essa sensação de inteireza e de paz no finalzinho da página 48. É aí que a gente sabe que a gente tá em conexão. Não é porque tá tudo fácil, lindo e você tá vivendo no mundo cor-de-rosa. E para outras pessoas, o que o ego levou a fazer escolhas que mataram aos poucos tudo aquilo que tinha brilho, tudo aquilo que era essencial, porque daí elas fizeram a escolha pela segurança financeira, pela ascensão, ou pela ideia de que precisava de um casamento, ou para ter filhos. E aí nessa escolha oposta à tua, o resultado também é o mesmo, né? Exato. Que eu escolhi tudo, agora eu tenho... É só a gente pensar que nos países mais desenvolvidos, as pessoas entre 25 e 30 anos têm o padrão de vida que a geração anterior atingiu com 50 anos. E nesses lugares, as pessoas estão sendo tomadas pela onda do minimalismo, porque segundo o discurso delas, eles têm tudo e não têm nada. Eles têm tudo e se perderam, e perderam o propósito, e perderam o sentido. E aí, se esse for o movimento, se para ter a segurança ou a estabilidade ou a tecnologia para poder usufruir de tudo de material que você entendeu que precisava, se você deixou o que você gostava, se você deixou o teu sonho e tu não sabe por onde começar, eu acho que a Clarissa, ela traz as perguntas ideais, que é: o que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está o meu relacionamento com o self instintivo? Ou então, quando foi a última vez que eu corri livremente? Quando foi a última vez que você gargalhou até doer a barriga? Quando foi a última vez que você fez algo sem se perguntar o que eu tenho que fazer agora? Quando que foi a última vez que você abraçou uma pessoa e ficou sentindo só as duas barriguinhas subindo e descendo, sem pensar que daqui a 5 minutos vocês tinham que fazer alguma coisa? Quando foi a última vez que você fez algo sem uma intenção escusa, só porque queria, só porque era bom e sem sentir culpa? Exato. É essa conexão, gente, que é fundamental, né? Que te traz pro presente, que te traz pro aqui e agora, que vai fazer com que as coisas façam sentido, que você sinta essa inteireza, sinta essa paz, né? Uma coisa que eu acho legal colocar é que ela diz que se conectar com a nossa mulher selvagem, né? Com o arquétipo da mulher selvagem, não quer dizer que devamos sair por aí com o cabelo desgrenhado ou com as garras enegrecidas no lugar de unhas. Nós continuamos humanas. O que acontece é que a gente, dentro de nós mesmas, a gente faz essa conexão e tem essa sabedoria de saber o que é que precisa morrer e em que momento precisa morrer, para que daqui a pouco tenha algo, para que daqui a pouco outra coisa ganhe vida, né? Então pode ser que seja uma coisa que te deixa feliz hoje, como foi o meu trabalho, mas que naquele momento a realidade concreta, material, me chamava. Mas pode ser que você esteja num casamento onde você tá sendo segurada pela questão financeira e ele não faz mais sentido. Então, gente, é tudo muito único, muito particular. É por isso que é importante você se conectar, para você ver o que é que faz sentido para você nesse momento, o que precisa nascer e o que precisa morrer para você. E essa semana uma paciente me perguntou exatamente isso. Ela falou: ouvi o podcast de vocês. E aí eu fiquei pensando, eu estudo há 6 anos para concurso público e o estudo tem um valor para mim, e será que agora então,
para eu me conectar com esse arquétipo da mulher selvagem, isso não vale, isso não serve. E foi tão lindo que ela mesma se respondeu, porque quando ela terminou de falar, ela... só lembrando, faz umas 3 semanas que eu voltei a fazer tricô, e aí eu tô fazendo uns cachepôs, e aí eu lembrei que quando eu era criança eu fazia ponto cruz. Ou seja, ela mesma mostrou que o arquétipo da mulher selvagem já tá conversando com ela. Já. Ela continua concurseira, inteligentíssima, mas agora ela também tá fazendo um pouco de vida às mãos, porque ela se reconectou com algo que faz sentido para ela. Olha só que lindo! A última coisa que eu queria pontuar aqui é que ela coloca que você é a perfeita criatura instintiva. Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse, que não demonstrasse alegria exagerada ao dar as boas-vindas a alguém, faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa. A pessoa amada irá, porém, valorizar exatamente esse seu novo aspecto, se ele ou ela for a pessoa certa para você. E não coloquem isso só como parceiros afetivos. Se aquela for a amiga certa para você, se aquela for a psicóloga certa para você, se aquele for o companheiro de curso certo para você, né? Cada pessoa que entra na sua vida, se for a pessoa certa para aquele momento, você vai poder ser você, independente de como seja. Né? Então, se permita, né? Não ligue, ela coloca aqui, não ligue, divirta-se. Eu acho que eu tenho muito essa tendência de levar tudo muito a sério. Tudo muito a sério. E para mim foi delicioso ler de novo, e ler e reler, e lembrar, para mim é um lembrete, divirta-se, abrace, dê risada mesmo, dê gargalhada mesmo, convide a tua sombra para ficar aqui com você, né, para que vocês possam se divertir, fazer o trabalho que precisa ser feito. Sim, tem muita coisa difícil, mas tem diversão também, né? Não é só suplício o tempo inteiro. Às vezes a gente tem que aprender, inclusive, a se divertir. Rir da gente mesma, né? Rir da gente mesma. Como La Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos. Os antigos chamavam o deserto de lugar de revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos que cumprir. Vá